E aí, Beatriz, boa tarde. Boa Obrigado tarde. por topar conversar nesse programa da Casa Roberto Marinho, de casa para casa. E, bom, é inevitável tocar na situação atual, né? Quer dizer, para um processo criativo, é é uma grande mudança, né? Você não ter um espaço para desenvolver, como normalmente você tem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também como você está suportando isso, ou melhor, superando isso também. Eu acho que quando houve esse anúncio, né, da quarentena, inicialmente eu achei que eu poderia, apesar de que os meus colaboradores estariam numa situação totalmente diferente de rotina, trabalhando em casa ou pontualmente indo ao ateliê separadamente, eu achei que eu poderia continuar a minha rotina, já que eu ficaria sozinha no ateliê, meu ateliê no Jardim Botânico, no Horto, muito tranquilo, tudo muito vazio. Só que isso não foi verdade, porque quando eu comecei, então, a pegar meu carro e ir lá, quando chegava no ateliê, tinha algo ali que tinha uma atmosfera estranha, que, obviamente, que é o momento, né, que cria essas incertezas, angústias, ao mesmo tempo a vizinhança, quer dizer, tudo fechado, né, com uma movimentação bem escassa de qualquer serviço que você precisasse, bom, tudo estava estranho. Então, isso obviamente afetou, que eu não me senti tão confortável, além do que realmente as telas que eu estou trabalhando, né, as pinturas que eu estou trabalhando no momento são bem grandes, então, assim, a falta de estar com o Marcos, meu assistente, direto, assim, ali, também faria. Então, eu pensei, sabe, a situação é uma situação completamente impensável, quer dizer, eu nunca vivi isso, então eu vou ter que recriar realmente esse momento, porque tentar manter, para mim pareceu um pouco sem sentido, tentar manter a rotina como era ou como tem sido. Eu resolvi então adaptar e pegar uma ideia que há muito tempo, já recentemente eu tenho tido vontade, que é realmente me dedicar ao desenho. Eu sou uma pintora que não desenha, ou seja, os meus desenhos são feitos diretamente na escala da pintura e diretamente feito para eles, ou os desenhos que eu tenho feito também para projetos de murais, projetos para espaços de arquitetura. Então, em conjunto com arquitetos. Então, assim, são bem específicos. E o desenho como obra foi uma coisa que eu nunca fiz. Eu também faço desenhos, eu faço cartão de Páscoa, feliz aniversário. Então, o desenho ele sempre entrou de uma maneira mais íntima, de situações para algo, que não era ele ser um projeto em si, e muito menos para ser sketch para pinturas. Então, ao mesmo tempo, isso vem estar dentro de mim um pouco, uma vontade de me concentrar em algo que o desenho tem, que eu acho que é muito interessante, que é essa coisa da intimidade, né? Das pequenas mãos, né? É aquele momento mesmo que você fica ali sentado, concentrado, aquele momento do pensar. A pintura é sempre algo muito grande, muito físico, muito assim, que requer muita força, muita energia. E o desenho ele tem essa coisa do pensar, do parado, do estático, o movimento corporal é outro. É como da leitura, ele se aproxima muito desse momento de leitura. Então, eu pensei, é agora, é isso que eu vou experimentar. Então, eu montei na minha casa. Eu nunca também trabalhei em casa na parte artística. Desde o meu primeiro ateliê, eu sempre tive estúdio fora de casa. Então, isso para mim também é uma quebra, assim, talvez a maior de todas, em relação à rotina, porque esse hábito
de ter dentro de casa material para eu trabalhar criativamente, eu nunca tive na minha vida, desde os meus tenras, desde a minha juventude artística. Então, assim, está dando super certo, porque, na verdade, eu estou podendo pensar as pinturas, né? E já desenvolvi uma série de sketches para as pinturas que estão em andamento. Então, quando eu retornar ao ateliê, vai ter uma parte de execução, toda uma outra... vai ser um retorno a um processo que tem algo de novo que eu introduzi nesse processo. Depois, também, 2 outros projetos que eu tinha, que eu faria normalmente com colagem, estou fazendo com desenho, e estão funcionando super bem. E eu vou começar realmente, eu tenho assim muitos projetos para desenho. Quando eu acabar os que estão mais vinculados a uma coisa, eu estou bem interessada nesse meio como produto, como, vamos dizer, possibilidade de obra e de intercâmbio com os outros meios que eu já trabalho normalmente. Uhum. E, de certa forma, o desenho ganhar uma certa autonomia, né? Ele acontecer por ele mesmo. Exato. Eu sou uma artista de ateliê. Uma artista, eu preciso do espaço do ateliê. Eu não sou uma pessoa que carrega tudo debaixo do braço e vai para onde eu for, eu vou criar. Isso nunca foi e continua sem ser. Porque, na verdade, eu precisei fazer o quê no meu apartamento? Eu dividi em áreas, né? Eu fiz assim, a minha área de refeição, que eu alterei, que normalmente seria, vamos dizer, na copa, né? na extensão ali da área da cozinha, e ali virou a área de desinfectação de compras. Então, eu transferia essa área de alimentação para um outro quarto, eu aí criei, então, o meu ateliê num outro cômodo e um terceiro e quarto cômodo para fazer como se fosse o meu escritório, o ateliê, o computador, todas as outras partes do meu trabalho que não são exatamente criar obras. Então, assim, de leitura, eu fui separando o meu apartamento em áreas diferentes de blocos. Eu preciso ter um ambiente criado para coisas acontecerem. Eu não gosto de hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, depois eu estou aqui lá. Não, eu preciso daquele ambiente que ele começa a ganhar, vamos dizer assim, uma energia, que é uma energia que faz parte daquele assunto ou daquele acontecimento, daquele momento aonde eu vou estar concentrada nisso. Isso é curioso que eu sempre tive, desde do meu primeiro ateliê, quando eu saía do ateliê, eu achava que coisas ocorriam lá. O meu horário realmente de trabalho criativo sempre foi a parte da tarde, porque amanhã tem uma luz estranha no ateliê e à noite eu sou uma pessoa que eu já não estou mais pronta para desenvolver criativamente nada. Então, à tarde sempre é o meu momento mais frutífero em termos de criação. E então, saindo do ateliê, geralmente início da noite, eu tinha a sensação, eu tinha muito medo quando eu precisava voltar ao ateliê, porque eu achava que coisas estariam ocorrendo lá e eu podia surpreendê-las. Isso é uma coisa que me persegue, eu diria, até hoje. E, curiosamente, eu descobri que, na verdade, outros artistas têm a mesma coisa. O Bruce Nauman, artista norte-americano, pai da arte conceitual, ele fez um vídeo sobre isso, né? Ele deixou filmando durante um período longo o ateliê quando ele deixava o espaço. E o Tunga, ele também fez um mesmo vídeo similar sobre os acontecimentos do ateliê quando ele não estava presente. Eu entendo. Isso eu acho que assim, é uma energia que você, no fim, você acha que está preservada naquele local.
Então, para mim, vamos dizer, está sendo muito interessante criar esse ambiente aqui, numa área do meu apartamento, onde os desenhos, né, ou esse processo criativo vai ocorrer, ou está ocorrendo, né? O Átila fala muito que alguns quadros trabalham à noite, né? Que muitas vezes ele está num impasse, não sabe exatamente para onde vai, ele para no dia seguinte, quando ele olha para a pintura, para a tela, ela trabalhou de algum modo, muitas vezes não necessitando mais de intervenção, ou então solicitando intervenção. Agora, é curioso, estava pensando no processo de escrita, né, e de artes plásticas, porque eu, como escritor, eu preciso também de um lugar para escrever, um lugar que eu monto para que a escrita possa ocorrer e para que eu concentre. Porém, esse lugar, para mim, ele se esgota depois de algum tempo. Não é? Tem um período que, quando eu não está fluindo tanto o texto, não, as coisas não estão engrenando tanto, sabe que nem quando criança te dava um material novo, né, e você voltava com o material, né, o cheirinho da borracha, do grafite, para mim funciona muito montar o escritório em outro lugar. Eu, por exemplo, agora saí do meu escritório, transportei a mesa para um canto da sala, a entrada da sala, e que é protegida por um arco, e ali se instalou o meu novo escritório, e as coisas estão se desenvolvendo muito bem. É curioso. Eu, na verdade, nesse aspecto, somos diferentes. Eu gosto do mesmo. Eu não sou muito chegada a mudanças. Então, assim, eu sempre tento fazer com que as coisas se renovem e elas se reencontrem de uma outra maneira. Então, assim, esse é um pouco o meu lema em relação a tudo. Então, nesse caso, assim, mudança, especialmente mudanças, então, físicas, sair, assim, do meu ateliê, isso é uma constante por conta das minhas viagens internacionais, temporadas que eu passo fora do Brasil, e sempre existe essa pergunta: você não trabalha criativamente, você não faz? Eu falei, não tem a menor perspectiva disso ocorrer nesse sentido. O máximo que eu posso fazer são anotações, ou, obviamente, trabalho em outras áreas, né, do meu dia a dia como artista, né? Eu estava observando também, quer dizer, o processo de criação e execução na intimidade do desenho, eles são mais sincrônicos, né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Porque na pintura isso não existe de jeito nenhum. Quer dizer, vamos dizer assim, eu estou usando o desenho agora, exatamente todo aquele processo do pensamento, que pode levar dias, pode levar semanas, para você chegar, como disse o Átila, ele deixa uma coisa uma noite inteira, e pode ser que no dia seguinte nada tenha acontecido, que o trabalho não tenha trabalhado sozinho, que ele tenha se rebelado contra você, e essa rebeldia pode durar dias, meses, semanas. Então, assim, no caso do desenho, isso é que vai ser muito curioso para mim ao retornar, porque no desenho ele é um processo de pensamento, onde você pensou isso, você fez, já está ali, né? Aí Sim. Você pensou aquilo, você fez, já está ali. Então, eu não sei como isso vai se dar na hora que eu levar essa informação para o ateliê e que ela começar a informar as telas. Se elas vão receber isso bem ou mal, eu ainda não sei. Eu tenho a impressão que me ajuda em muitos pontos, mas eu tenho quase certeza que uma parte
vai ser inutilizada em termos de processo, porque a pintura realmente tem uma certa vida própria, né? E que você tem que, de alguma maneira, respeitar e dialogar com ela, né? Então, eu não acho que passivamente vai receber tudo que eu vou chegar e vou colocar e vai ficar lindo. Acho bem difícil que isso ocorra. Esses desenhos, você está utilizando que materiais? A questão, assim, para os esquetes, como são pinturas que já estão em andamento, em meio de processo, eu trabalhei sobre uma foto da pintura. Então, assim, eu trabalhei já sobre o que está acontecendo lá e as possibilidades de seguir adiante, né? Então, por isso, esse ponto de interrogação. No caso eu estou usando, no caso desses esquetes, eu cheguei a usar até colagem no sentido de desenhar uma coisa, recortar e colar sobre. Quer dizer, vamos dizer, desenho recortado e colado, né? Agora, nos outros projetos, eu fiz um projeto para o MASP também, que vai ter uma edição que eles vão lançar no final do ano, beneficente para o museu, e um outro que eu estou fazendo para a Taschen, que vai publicar um outro livro sobre a minha obra, eles estão realmente terminados como... bom, o desenho está completamente... Ele é completo dentro desse processo de desenvolvimento, quer dizer, o desenho inicial feito a lápis e depois a adição da cor e depois como isso é finalizado. Existe um limite do material, é curiosíssimo, porque, na verdade, eu estou usando só crayon, né, lápis comum, lápis de cor e pilô. Pilô normal e o pilô pincel, que dá um efeito meio aquarelado. Então, assim, isso é interessante porque na pintura, na verdade, eu posso refazer coisas quantas vezes eu quiser, assim, tem um limite, claro, mas, assim, é muito... quer dizer, faz parte do processo esse refazer. Aliás, ele é até importante. Ele vamos dizer, ele enriquece a superfície da tela. O desenho, não. Ele não resiste a isso. E isso é que é curiosíssimo, porque, na verdade, se deu errado, você vai ter que... Porque o material, um pilô não recebe lápis de cor, um lápis de cor não recebe pilô. Tudo é meio cera e água e óleo. Então, assim, os materiais eles não conversam muito bem. Então, na verdade, você aqui e ali vai poder ajustar algumas coisas, mas na maioria dos casos, o que você fez está feito. Você não vai poder, você vai ter que refazer aquele desenho inteiro. Isso, para mim, está sendo interessante, principalmente na pesquisa da cor. Porque eu estou fazendo, não sei, assim, milhares de palhetas, né? Porque o momento que, se eu decidir colocar um verde aqui, aquele verde dificilmente poderá ser trocado, eu preciso fazer todas as relações de cor fora do desenho, para, então, depois começar a colocá-los no lugar e ver se funciona. Nem sempre funciona, porque, obviamente, ali tem a forma, tem, né, outros fatores, composição e tal. Mas eu não estou conseguindo dar um traço sem fazer uma palheta fora do desenho, aonde eu determino a relação de cores que vai depois ser ou não incluída no processo de desenho. Mas eu estou usando realmente só materiais típicos de desenho, não estou usando tinta, como antigamente, para esses projetos de murais, eu usei tinta a maior parte do tempo. Beatriz, num outro mundo, há 4 meses atrás, você realizou um projeto para a Casa Roberto Marinho, dentro com outros artistas, e cujo tema era o jardim, né? O jardim de cada um,
O jardim lá é do Burle Marx, mas não havia a menor obrigatoriedade disso, e até fazia parte do processo a visão artística, individual, que cada um tinha do jardim. Relata um pouco essa experiência para quem está nos ouvindo. Na verdade, a minha relação com a natureza, eu poderia, sei lá, dividir em três momentos importantes, simultâneos e que persistem ao longo dos anos, né? Um é a minha física, eu, artista, próximo à natureza, né? Que vai desde a minha relação com o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu nasci, me criei aqui e moro aqui, trabalho aqui, mas assim, essa natureza forte que existe, essa presença, que em meu ateliê sempre foi no Horto Jardim Botânico, então assim, eu tinha o parque, o jardim, né? Próximo a mim, desde o meu primeiríssimo ateliê. Então, isso... eu preciso dessa atmosfera, desse ambiente. Isso não necessariamente como observação e uso direto no meu processo de seleção de referências, a natureza veio muito pela arte aplicada. Então, a flor, a folha, os elementos, vamos dizer, mais assim, identificáveis como vindos da natureza, na verdade, eles entraram muito mais através da arte decorativa, da arte aplicada no meu trabalho, do que da natureza, da observação da natureza em si. Aí viemos no terceiro elemento, que é a natureza em si, que mais recentemente, que talvez nos últimos 5, 6 anos, como material de observação, passou a ser uma referência, sim, não só de observação, como cromática, em termos de olhar para flores, olhar para a real natureza e tentar pegar e dialogar com isso diretamente, sem a passagem da mão humana, através da arte popular, ou da arte decorativa, ou da arte aplicada em geral. Aí tem um quarto, na verdade, que é a observação de artistas como o Burle Marx, né? Que foi também uma referência muito forte na minha obra e que, através principalmente dos desenhos de jardim, que são coisas que eu também comecei a olhar com bastante interesse de muitos anos para cá, e essa pluralidade, o quanto ele usou a natureza como uma referência para desenvolver pinturas, para desenvolver joias, para desenvolver tapetes. Eu também tenho essa pluralidade de meios. Vamos dizer, a Casa Roberto Marinho, ela coloca quase tudo isso junto num único local, né? Porque você tem o Burle Marx, você tem a natureza, a Mata Atlântica ali atrás, a história do Brasil, que ali, entre os objetos que sempre fizeram parte dessa casa, eles passeiam por uma história e por uma arte aplicada que sempre me interessou, até a própria arte popular, arte sacra, barroco, tudo que ali, de alguma maneira, houve uma concentração. E a minha colagem, o ponto de partida dela foram papéis japoneses. Ela, na verdade, o projeto foi desenvolvido em colagem de papel, né, recorte de papel sobre papel, da onde o ponto de partida foram papéis japoneses e de origami, com desenhos bem delicados e que remetem, na verdade, a essa minha relação com a arte aplicada, passando por todos e criando esse movimento. Dali eu comecei a fazer vamos dizer, um desenvolvimento imaginário desse jardim. Bom, o jardim é imaginário, né? O jardim, a gente tende a achar que é uma manifestação da natureza, mas, na realidade, é uma intervenção do homem, né, na natureza, intervenção quase sempre benéfica. Porque nós estamos assistindo agora, é inevitável falar também,
talvez consequências de uma intervenção não muito benéfica que a raça humana teve com a natureza, né? É assustador você ver como, com todo mundo recolhido, o planeta, o ar está muito melhor, os animais, as florestas, né? É muito estranho, né? Porque... Pensando assim, o que mais está me impressionando nisso, que é obviamente agora está provado, né, uma realidade, é o tempo curto em que isso se modificou, porque se vamos pensar, vamos pensar que aqui no Brasil nós tivemos, começamos dia 14, que foi, eu acho, 14 de março, eu acho que foi o fim de semana que meio que determinou o início da quarentena na semana seguinte. Então, nós já estamos há um mês e meio, há um mês, aliás, né? Quase um mês e meio, né? Que é um tempo longo para uma quarentena forçada, mas, ao mesmo tempo, curtíssimo, né? Em termos de vida humana, em termos de vida da natureza e vida do planeta. E é impressionante como a natureza parece que estava todo mundo lá escondido, né? Esperando a gente desaparecer de cena. Estavam todos escondidos em algum canto. E aí a gente finalmente se escondeu e eles saíram, começaram a limpar tudo e foram e voltaram e recuperaram o seu habitat. Realmente assim, é uma coisa linda, né, de você assistir e dá até pena de saber que eu não sei se nós humanos vamos conseguir ser mais dóceis com a natureza depois dessa experiência. Pois é, eu espero que sim, né? Espero que se aprenda alguma coisa. Eu tive uma experiência de construir uma casa para mim no meio da floresta, em Petrópolis, e uma coisa impressionante, logo que a casa ficou pronta, eu me instalei, mas todos os bichinhos que ainda transitavam por ali também transitavam, né? Até que eles perceberam, ainda bem que sem nenhuma violência, mas que aquele espaço tinha lhe sido roubado, né? Mas era uma questão, quer dizer, nunca me incomodou quando os bichos entravam em casa, porque eu pensava, bom, esse espaço é deles. Ali no Horto, você tem muito isso, né? O Horto tem muito macaquinho, tem os porco-espinhos, tem 80 milhões de tipos de insetos. Você, de alguma maneira, quer dizer, obviamente, nas minhas duas casas eu tenho plantas, eu tenho vegetação, você lida com a natureza e aprende o melhor possível, né? De lidar com isso. Beatriz, por exemplo, esse tipo de conversa que nós estamos tendo, né? E a iniciativa não é só nossa, né? Vários espaços estão promovendo encontros, né? E é curioso porque, bom, no nosso caso, nós moramos a 150 metros de distância no mesmo prédio, mas isso tem possibilitado encurtar completamente as distâncias, né? Você colocar um artista que está na Alemanha conversando com outro que está no Havaí, né? Então, ao mesmo tempo que todo mundo se retraiu e que há uma certa claustrofobia, né? Há também esse alargamento de fronteiras, né? Essa possibilidade. Eu, por exemplo, participo de um cineclube em Petrópolis, que é a 60 quilômetros, mas eu jamais pensaria nisso. E eu fico pensando também se isso não é possível de desenvolver novos tipos de cooperação, de trabalhos, né? De mentalidades. Eu também tenho pensado nas vantagens, porque eu não sou uma pessoa digital, né? Eu agora, dessa quarentena, aliás, eu virei a pessoa mais conectada do mundo e até já estou pensando em ter uma conta Instagram por conta até de poder participar um pouco mais de determinadas coisas que
que eu acho bacana, porque eu acho ótimo que nós trabalhamos com arte, eu acho que a arte está sendo a cultura como um todo, né? E nós como arte, que bom que a gente trabalha com isso, e que bom que que é um momento onde isso está sendo, eu acho que a importância da cultura está sendo extremamente clara e óbvia, né? Que é um dos grandes recursos que as pessoas estão realmente utilizando e estão realmente convivendo. Eu estou achando muito bacana essa possibilidade. Contudo, eu também fico em dúvida. No meu caso específico, com certeza, assim, em questões de trabalho, né, como eu tenho essa carreira internacional, eu não só colaborei, assim, de fazer propostas para crianças, para a minha galeria de Londres, quer dizer, tiveram coisas que eu pude participar, fiz desenhos e para a Pace Gallery em Nova York, assim, quer dizer, eu estou atuando em vários locais, coisas que eu já fazia antes, que não é, mas que nesse momento, se não fosse possível essa compartilhação, né, compartilhamento, desculpa, de informações, como eu fazer um desenho aqui, isso eles lá transformarem isso numa coisa que a pessoa pode fazer um download e usar para colorir em família, e usar para recortar e fazer uma colagem, um desenho que vai inspirar alguém. Eu falei, sabe, esse tipo de coisa eu nunca tinha feito. E isso e está dando certo. Na verdade, em termos de como se diz, de esses lives, por exemplo, dependendo, como a gente tinha planejado, esse seria o primeiro que eu tinha aceitado participar. Vou fazer um dia 7 de maio com o Jewish Museum em Nova York, por conta de que são pessoas conhecidas, amigas, pessoas que eu já trabalhei, e que a gente sabe que vai funcionar e será feito da melhor maneira possível. Então, quer dizer, eu ainda... É uma coisa que eu estou pensando, entendeu, Laura? Assim, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Com certeza, isso já é claro, que o mundo da internet, o mundo digital, o mundo virtual, ele se transforma, ele está sendo fundamental nesse momento para que você possa manter tudo, desde reuniões de trabalho mesmo, até possibilidades de compartilhamento, até encontros com seus amigos via poder falar e ver o rosto dele, não ser só telefone. Isso está sendo genial. Mas de alguma maneira, isso já era parte da minha vida, quer dizer, eu já convivia com isso no meu dia a dia, então foi só uma coisa que ampliou-se, né? Porque aí são pessoas como nós, que estamos um ao lado, próximos, e que você vai usar outros mecanismos. Então, isso foi a novidade do momento, minha própria família, quer dizer, um momento que você... Mas eu sou a favor do presencial. Então, eu continuo... Hoje eu li até uma entrevista no Estadão do presidente da Latam, que ele falou, eu odeio home office. E eu achei muito interessante assim, que ele, como um executivo de primeiro escalão, ele falar, eu odeio home office. E eu entendo, porque eu não posso imaginar o que seja realmente uma pessoa como ele, estar em casa com crianças, com a família, tendo que trabalhar, tendo que... fora do ambiente, aquilo que a gente estava falando do ateliê, né? Eu acho que os ambientes têm a sua energia. E realmente eu acho que... E concentração e foco é uma coisa que hoje é fundamental para que qualquer coisa possa acontecer bem. E que o espaço virtual, ao contrário, é uma tentação horrível, né? Então, todas as tentações e caminhos do mundo estão ao alcance, né? Eu vejo o meu sobrinho, que começou a faculdade de medicina, e que eles ficaram parados durante as 2 primeiras semanas e finalmente arrumaram uma maneira. Mas ele, que é um rapaz de 19 anos, e que é uma geração que já nasceu no mundo virtual, ele já está assim, rezando para poder voltar a ter aula presencial, porque ele está fazendo
a faculdade montou um esquema incrível, né, para poder dar aulas de 9 da manhã às 17 horas, e que está funcionando, entendeu? Eles estão, claro, muito melhor que ele esteja estudando do que estar o dia inteiro, né? Então, ele está adorando, mas ele falou, não dá para comparar a aula presencial com essa que ele não vê os amigos, os colegas, ele interage com algo que ele nem sabe o que é. Quer dizer, é toda uma relação que funciona muito bem emergencialmente, né? Vamos dizer assim. Mas se isso for virar uma realidade muito longínqua, ele vai ter que ter muitas adaptações e muitas outras. Eu acho que nada substitui presencial. Claro. Beatriz, falando nisso, quer dizer, são, na realidade, duas questões. Como você vê o papel físico dos espaços culturais, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, como você tem acompanhado isso? E a outra pergunta é sobre a arte brasileira contemporânea. Como é também, qual é a tua visão da produção atual? Quer dizer, usando o contemporâneo com uma largueza enorme, né? O Picasso dizia que tudo era contemporâneo de tudo, né? Porque tudo estava ali. Mas a visão das linguagens atuais e o papel para a cidade do Rio de Janeiro desses espaços culturais. Enfim. Eu acho que eu tenho a sensação, eu sou um pouco suspeita, né? Que como eu acabei de falar, eu me lembro que uma coisa que chamou atenção nas entrevistas que eu dei, exatamente quando eu fiz a exposição no Paço Imperial em 2013, aquele panorama da minha obra, e que eu defendi muito a vinda das pessoas para verem a exposição, exatamente porque eu não tenho dúvidas que você tem que ir ao local, você tem que vivenciar isso fisicamente, presencialmente, e que essa é a verdadeira leitura da obra. E quanto a isso, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. É claro que a gente pode desenvolver isso em muitas questões, mas, e é claro, é como esse quadro lindo que você tem atrás de você, do Áquila, eu estou tendo, obviamente, uma experiência com ele, né? Eu estou conseguindo me relacionar com ele. Só que, obviamente, muito dessa minha experiência é carregada do que eu conheço da obra do Áquila, né? Então, eu posso entender coisas que ocorrem na tela. Mas se você nunca viu, você vai ter uma outra leitura. Ok, ótimo. Eu sou a favor de comunicar, e a arte ela tem que comunicar sim. Então, ótimo, se alguém está interessado, que venha e se comunique com ela. Contudo, eu acho que nada vai substituir o presencial. E isso, e como artista, e como também é uma pessoa que visita museus, e que visita exposições, e que visita meus próprios projetos, se esses projetos, como eu acabei de falar, questões de estar trabalhando com arquitetos e de fazer murais, que é uma outra realidade, e muitas vezes existe a impressão de que eu posso, através de fotos, de vídeos, de plantas, reconhecer todo aquele ambiente, desenvolver um projeto para aquilo. Não é verdade. Sim, isso te ajuda muito, tudo isso, né? Eu acho fundamental, principalmente que são em locais, não, nenhum dos que eu desenvolvi até hoje são aonde eu moro, inclusive Japão, lugares muito distantes da onde culturalmente distantes também. Então, a ida, que às vezes até eu desconfio de precisar ir, realmente muda tudo quando você vai ao local e você entra naquela atmosfera da cidade, do ambiente, do prédio. Quando você encontra as pessoas envolvidas e toda aquela energia que vem, você entende uma outra parte também do processo. E quem vai desenvolver, quem vai fabricar finalmente aquele mural. Tudo isso é parte de um processo que, com certeza, o presencial é fundamental para a qualidade do resultado ser alta. Então, assim,
Só no momento a gente tem algumas mostras que estão suspensas, né? E que aí cada instituição vai desenvolver, de certa maneira, a Casa Roberto Marinho, você já tinha essas mostras já tinha sido muito vistas, né? E aí você pode prosseguir com elas depois, mas elas já tiveram audiência. Mas, por exemplo, o MASP tem uma mostra importantíssima do Hélio Oiticica, que não chegou a abrir, que estava instalada e não foi aberta. O próprio Museu de Arte Moderna aqui do Rio, né, com amostras do Campana, que é uma mostra raríssima, que ninguém tem acesso à obra dos irmãos Campana no Rio de Janeiro, pessoalmente, para ser vista, e também não chegou foi inaugurada e fechada. Então, assim, imagino que cada uma dessas instituições estão vendo como, para que não seja perdido. É claro que todo mundo, não sei, a maioria está tendo acesso virtualmente, mas não. Eu acho, curioso, eu acho que uma das coisas que esse momento, pode ser que seja excesso de otimismo da minha parte, mas eu acho que uma coisa que esse momento vai trazer é essa vontade do presencial. Porque eu acho que o momento que você ficou limitado, realmente, né? Todas essas possibilidades virtuais, elas são um excelente instrumento para muita coisa boa ocorrer. Contudo, elas são limitantes. E a gente agora, eu acho que todo mundo, é como se todo mundo tivesse aprisionado o que ela pode oferecer e limitado a capacidade de ofertas que ela tem. Que você diria, são muitas, mas estão todas dentro de um único box. E que ele não é um box que se fecha em si próprio, se não tiver o presencial junto, né? Porque é interessante eu olhar essa tua pintura, eu nunca vi, não sei quem é o Áquila, então eu penso, eu vou amanhã, eu quero ver uma mostra do Áquila. E para isso é maravilhoso, né? Agora, se você nunca vai poder ver a obra do Áquila ao vivo, é frustrante. Uma questão que é muito aflitiva é, às vezes, você ver visitantes cuja maior motivação com uma obra é tirar um selfie. Né? Quer dizer, é impressionante, porque é só um cenário, né, para um selfie, praticamente. E isso tira o tempo necessário para que você se relacione com uma obra, para que você perceba a materialidade, a textura, etc, etc. Esse é um lado. Por outro lado, os mais otimistas acham que, ao ter este selfie, possivelmente a pessoa algum dia terá interesse em pesquisar. Agora, é claro que é insubstituível. É que nem, às vezes, é muito curioso você ver pessoas criticando a obra do artista X ou do artista Y, e aí você pergunta, mas você já viu um quadro? Você já esteve com um quadro? Porque é completamente diferente. Por exemplo, um artista icônico, Andy Warhol, né? E que as imagens são muito comunicáveis, né? Mas a presença, a textura, o modo de fazer, a própria escala, né? Quando você está ali com o corpo humano, é completamente diferente, né? É realmente. Isso eu já experimentei muito com a minha própria obra, né? Então, isso inclusive, teve um fato recente, quando a Taschen lançou esse livro, né, o Collector's Book, que é uma compilação dos anos 80 até 2016, e quando eu fiz o lançamento em Nova York, e tinha um talk, nós organizamos um talk entre eu e a May Cassavery, que é editora de livros do MoMA, e nós fizemos, então tinha público, né, em geral, para assistir, depois eu assinei os livros. Quando acabou, teve um casal, tinha um livro que estava colocado assim, né, porque é um livro de grande formato, estava colocado numa prateleira para ser folheado mesmo, e esse casal se aproximou de mim e fizeram, norte-americanos, fizeram os maiores elogios e tal, se disseram fãs, e começaram a folhear, eu estava ao lado do livro, né, então folhear o livro,
e a fazer comentários. Os comentários que eles, todos muito entusiasmados, tudo muito feliz e tal. E eu comecei a perceber, a achar que os comentários deles era de alguém que nunca tinha visto um trabalho meu. Comecei a ter essa sensação. Uhum. E aí eu perguntei para eles, eu falei, quais exposições minhas vocês viram? Ah, nós nunca vimos uma exposição sua. Aí eu falei, vocês nunca viram uma exposição minha, morando em Nova York, que eu já expus algumas vezes individualmente. Não, eles nunca tinham visto sequer uma obra minha, uma pintura, uma colagem, uma gravura, pessoalmente, numa cidade em que eu já exponho desde 1995. Então, eu achei aquilo impressionante, porque a partir dali eu peguei os dois e realmente conversei com eles, comecei a mostrar, porque eu vi que era todo o discurso deles era em cima de imagens que eles viram ou na internet ou em livros que eles tinham, eles compraram o livro da Caixa, ou seja, para eles aquilo ali era suficiente. E eu falei, mas vocês nunca tiveram curiosidade de ir a uma mostra minha, de ver um trabalho ao vivo meu? Eles falaram, nós nunca pensamos nisso. Essa foi a resposta deles. E não é um casal, você vai falar, um casal jovem. Não, um casal de acima, assim, que eu diria que estaria no início dos 60 anos. Ou seja, pessoas que cruzaram a ponte, né? Eles saíram do mundo analógico e foram para o digital. E devem ter entrado no digital de uma maneira que para eles começou a bastar. Eu achei isso, eu já passei algumas vezes por essa situação. Essa foi, vamos dizer assim, alguém que eu tenho muitos fãs da minha obra, seguidores que nunca viram obra minha ao vivo. Isso é uma coisa que me frustra um pouco. Eu adoro uma história que eu acabei incorporando no meu livro 18 Graus, mas do Lúcio Costa, quando ele morava em Nova York, no Central Park, ele viu uma menina linda e resolveu elogiar a menina para a mãe. A mãe agradeceu, mas o senhor nunca viu uma foto Eastman Chrome dela. É muito mais bonita. Não é? É fantástico. Né? E a outra experiência, essa foi uma experiência pessoal só, eu tinha 30 e pouquinhos anos, e eu nessa época, inclusive, fazia questão, não havia ainda celular, de viajar sem câmera, porque eu achava que era alguma coisa, era um trambolho que se interpunha entre a minha pessoa e o prazer da viagem. Então, eu preferia efetivamente o prazer da viagem do que a preocupação em documentar. Bom, estava eu sentado no Coliseu, já há uns 15 minutos, completamente extasiado com o clima, quase uma coisa de meditação. De repente, entram assim 30 turistas, uma guia com um guarda-chuva vermelho, colocou todos numa determinada posição, entregou o guarda-chuva para um ajudante, abriu o livro do Coliseu, um livro, e começou a folhear. Era numa linguagem oriental, que eu não entendia, mas descrevia naturalmente. Aí, daqui a pouco, fecha o livro, entrega para a assistente, ela sai da frente, todo mundo fotografa e vão embora. Quer dizer, não viram rigorosamente nada, né? Esse ritual todo podia ter sido feito na casa delas, né? Enfim. Eu tenho, assim, a meu lado, que eu sou do grupo dos otimistas. Então, assim, eu tenho a impressão que essa experiência da quarentena ela vai fazer as pessoas repensarem um pouco sobre isso. E eu acho que talvez elas começarem a dar importância, né? Uhum. E o que eu estou achando mais interessante não são pessoas tipo da nossa. Eu estou achando interessante assim, as pessoas muito jovens, como o meu sobrinho, entendeu? Os amigos dele, estarem interessados no fim da
de voltar ao presencial, porque eles foram a geração, e eu pensei, vai ver que agora eles vão achar o máximo, né? Sim, porque, sim. E, no entanto, não está sendo a verdade. Isso é que me deu muito otimismo, entendeu? Porque eu acho que realmente o presencial vai sair ganhando dessa pós-quarentena. Quer dizer, eu acho que vai ser tão lenta essa volta e tão diferente. Eu acho que nada vai ser igual ao que era. Eu acho que realmente as coisas vão ser alteradas. Mas, assim, acho que alteradas positivamente. Outro exemplo, eu estava pedindo a um funcionário, um colega meu, para começar a ver a compra de máscaras, né, para o Instituto. Aí falaram, não, mas a maioria de pessoas já vai estar de máscara, é uma lei. Eu falo, não, mas eu acho que é uma gentileza entregar uma máscara e é um gesto educativo, né? Agora você A fala... gente tem que tomar tanto cuidado, né, com essa questão mesmo desse tipo de higiene, porque, na verdade, o brasileiro é muito bom de banho, né? A nossa higiene eu acho bastante boa, né? Na classe, não, ótimo. Nós somos pessoas limpas, né? Limpinhas. Mas tem uma... ligeiro, o velho continente, quando se aluga um apartamento, né? E Exato. estão perplexos com a quantidade de banho. Eu acho que os tubos não são nem preparados. Nós tomamos muito banho, lavamos muita roupa, nós limpamos, a limpeza da casa é com água e coisa, não é paninho e tal. Então, assim, a gente tem tudo isso, só que eu acho que até ajudou muito a gente agora, né? Só que agora a gente está num nível, né, de lavar compras, né? Então, assim, é uma coisa que é um nível que eu acho que vai dar suas consequências, né? Sim. Até você entrar Claro. até começar a confiar que você pode pegar uma coisa, que eu posso apertar a sua mão e não preciso lavar a mão 5 minutos depois, 5 segundos depois. Quem atuava assim era considerado com transtorno, né? Obsessivo-compulsivo. Agora vai ser normal. Agora, em relação... Ela falou isso. Ela mandou uma mensagem falando assim: bom, eu sempre fui jam freak. E todo mundo ria de mim, agora eu virei o the best, porque agora todo mundo é igual a mim. Virou padrão, né? Enfim. Mas você falou, ontem nós tivemos uma conversa como essa nossa, eu tive uma conversa ontem, aliás, com o Lionel Kass, sobre a próxima exposição, que vai ser sobre 11 livros de artistas. Livros que são exposições, praticamente. Mas anteontem tive com a Márcia Mello e com o Paulo Venâncio, dessa exposição Duplo Olhar, que eu acho uma exposição muito especial, né? Quer dizer, o modo como a história da fotografia foi cruzada com a da arte moderna, né? Faz você ter outras percepções e conhecer artistas, fotógrafos, ou ver de outro modo conexões que você não teria. Né? E o catálogo da exposição ficou pronto, está lindo. Então, o nosso plano de retomada é manter a exposição pelo menos uma semana aberta, né? E fazer o lançamento do catálogo. Então, nós queremos, quer dizer, que essa exposição seja vista. Eu prefiro até suspender uma exposição esse ano, né, do que acelerar, enfim. Eu acho que esse é um bom mecanismo. Eu acho que em remanejar, se tem como remanejar o ano próximo, né, 2021, e fazer, eu acho que para todos os museus e as instituições, eu acho que não, como é um momento de exceção, né, eu acho que todo mundo vai estar muito flexível a essas alterações, né? Claro que uma mostra envolve uma série de coisas. E, às vezes, ela pode realmente... o fato de trocar uma data pode inviabilizar. Mas eu acho que, nesse momento,
Eu acho que todo mundo vai estar um pouco flexível, né? É, A fazer ajustes de datas. E o ideal realmente é que as mostras que não foram vistas como deveriam, como essa da fotografia, que é muito, muito especial, né? Como leitura da história da fotografia, vamos dizer assim, né? Eu acho que elas devem ser preservadas, sim, e devem ser, quer dizer, a programação deve ser alterada a partir disso. e nós estávamos falando de tempo, né? Uma das propostas lá da Casa Roberto Marinho, que, aliás, vai completar 2 anos em plena quarentena, né? Na semana que vem, no dia 28, mas é propor um tempo mais lento para as pessoas, né? Quer dizer, a entrada na casa, que já é um ambiente, como você descreveu, meio mágico, entre o Jardim do Burle Marx, a transição para a Mata Atlântica, aquela casa e tudo, os artistas modernos, que muitas vezes eram criticados apenas a partir de livros, né? Que as pessoas não podiam ver ao vivo e, sobretudo, todos juntos, ter as comparações, mas uma das propostas é exatamente esse tempo mais lento. E eu acho que, para isso, é fundamental. Nós estamos. É perfeita. Assim, eu acho que é, o espaço da casa ele é assim, quase o ideal de reencontro ao presencial, porque você tem uma combinação de uma arte de alta categoria com um jardim, né, que é a natureza, ela tem que ser experimentada presencialmente, né, pelo menos toda a beleza, né, que ela exemplifica muito bem na história do Rio de Janeiro, né? Então eu acho assim, ela em termos da cidade, ela é o grande presente assim para a volta a poder se visitar fisicamente uma instituição de arte, né? Isso aí. E acho também, quer dizer, que ela mostra muito, né? Quer dizer, você ter a oportunidade num andar, ver 11 artistas contemporâneos, né? Com muita qualidade, e no andar de cima você vê artistas de um período moderno, e você consegue, inclusive, estabelecer N conexões, né? Conexões por vezes insuspeitas. Eu fiquei muito impressionado como as exposições, embora não tenha sido alguma coisa pensada previamente, mas como você promove esse diálogo, né? Porque também, quer dizer, o público é fundamental, mas me preocupa também uma geração de artistas que não conhecem um passado recente da arte brasileira, né? E que, até para negar esse passado, ou para divergir dele, é bom conhecê-lo bem, né? E a casa tomou esse papel como o perfil, né? E sempre cruzando com a arte contemporânea. Não, eu acho fundamental, né? Que esse papel de mostrar a história da arte brasileira, especialmente, né? Como você perguntou, eu acho que a história da arte brasileira ela ainda é pouco conhecida e eu acho que nós temos já mais do que comprovado que a arte brasileira é importante para a história da arte mundial. Então eu acho que ninguém mais tem dúvida. Eu acho que já existe esse reconhecimento, mas eu acho que nós talvez seja uma coisa muito interessante que pode surgir a partir dessa quarentena, desse momento que a gente está vivendo, que é esse retorno ao local, à sua própria história, ao que está acontecendo aqui na esquina da minha casa e não e que você não presta atenção, né? Então, eu acho que principalmente as novas gerações que viveram uma época desse acesso, né? Não só da facilidade de
se mover fisicamente, como virtualmente, principalmente, né? Três, rimou. Eu acho que houve um distanciamento, existe uma confusão que eu sinto, né? E Sabe sempre que eu falo, como eu sou uma artista internacional, sempre que eu falo, eu já ouvi em palestras, as pessoas falaram, mas você é uma artista internacional. Você vê assim? É verdade. Só que exatamente por isso é que eu estou falando o que eu estou dizendo, entende? Porque isso é um processo que foi ocorrendo, que eu fico muito feliz que ele ocorra. Eu investi, com o momento que essa porta se abriu, eu investi nisso, mas eu nunca me distanciei do meu núcleo, que é a minha própria obra. E a questão e talvez tudo cresceu e se solidificou internacionalmente exatamente porque porque eu não perdi o foco no que realmente constrói o que você vai colocar, o que você vai experimentar ou propor até para as novas gerações. Então, eu acho que o jovem artista, a arte brasileira, ela precisa. É uma questão que eu não sinto só na arte, eu sinto em em todo o ambiente de arte, de se voltar para si própria um pouco mais. E não é. Eu não estou dizendo para ser xenófobo ou para não, obviamente que não, né? Já andamos muito para frente e ampliamos muito para esse seria um retrocesso. Não nesse sentido, mas no sentido de que existe muita coisa a ser feita aqui dentro e que não está sendo feita porque está se olhando para um universo internacional que é difícil de alcançar e que será sempre para poucos. E a gente acaba perdendo coisas importantes aqui dentro do nosso próprio universo, a começar pela nossa própria história. Então, assim, desde os nossos colecionadores que, ao invés de se voltarem para o mercado, se voltarem para olharem para a nossa arte aqui, colaborarem com os museus e com as instituições aqui no Brasil, eles fazem parte de museus nos Estados Unidos, na Europa, ajudam esses museus lá fora e não ajudam os museus aqui internamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu não sei, excesso talvez de otimismo, mas eu adoraria ver isso modificado para tomasse um outro rumo dentro do nosso ambiente. Eu acho muito importante, sim. E esse tipo de comportamento, quer dizer, cada indivíduo faz o que bem desejar, mas é muito mais uma procura de status pessoal do que propriamente uma doação, né? Quer dizer, e eu acho que nosso país ele tem que ter um processo de educação enorme, né? Gigantesco, e essa educação ela não é só das camadas populares, ela é também das elites, né? E uma das questões é você reforçar o seu lugar, né? Reforçar. E outra coisa. Você reforçar o seu lugar. É uma coisa que eu sempre fiz, você que me conhece há muitos anos, que é reforçar o meu local e nunca deixar de demonstrar e de atuar de forma importante na minha cidade, no meu país, porque isso é fundamental para todos nós. Nunca deixaremos de ser brasileiros e cada vez mais é importante ser brasileiro. Sim, e carioca. E carioca. Beatriz, eu quero te agradecer. Acho que não vamos conseguir um final melhor do que esse, mas é gozado, porque bairrismo. 1h05 falando. Bairrismo sempre foi algo que o carioca condenou muito e até ridicularizava pessoas de outros estados pelo bairrismo. Eu já ouvi uma pessoa dizer que o pior defeito de um outro estado era tornar o carioca bairrista. Mas o bairrismo, ou localismo, que não é bem o bairrismo, ele é fundamental, não é fundamental como estruturação e até como você
situar o seu lugar em relação aos outros, né? E muitas vezes eu acho que nós do Rio de Janeiro nos esquecemos disso. Completamente. Eu acho que é a hora de mudar. Uhum. Beatriz, super obrigado. Obrigada a você, Lauro, pela essa oportunidade, que eu sempre acho interessante. Já é a nossa quarta conversa, não é? Já viramos uma dupla. Já viramos uma dupla. Isso aí. Querida, um beijo grande, obrigado. Fica bem. Keep safe. Keep Tchau. safe.